Olá, paz seja contigo. Não sei se você também faz isso, mas por vezes eu me pego pensando como era o mundo antes dessa pandemia. Eu lembro de 2019, por exemplo, e fico pensando, que ano incrível foi aquele. Daí, esses dias eu estava pensando nisso e lembrando do texto que eu vou compartilhar hoje, e eu pensei assim, não, 2019 não foi só coisa boa não. Eu também tive que enfrentar dias difíceis naquele ano. E você? Como era e como está a sua vida agora? Pois bem, eu quero compartilhar hoje um texto do belíssimo livro atribuído a Salomão, o livro de Eclesiastes. Acompanhe aqui comigo o que diz o versículo 10 do capítulo 7. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Nesse capítulo, Salomão trabalha a ideia da sabedoria na prática do dia a dia, a reflexão a respeito do mundo e das pessoas ao redor. Ele diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, que é melhor o luto do que a alegria, que é melhor a tristeza do que o riso. E ele não faz isso porque é contra a alegria, muito pelo contrário. O livro trata da importância de se alegrar. Mas o fato é que para o Salomão, a reflexão profunda leva à sabedoria. A resignação leva o homem a pensar sobre a vida e isso acaba trazendo atitudes bem pensadas e bons planejamentos que podem levar à sabedoria. Ele pergunta, por que você gostaria de ser menos experiente, menos sábio? Daí, seguindo esse raciocínio, ele chega no ponto que falamos agora há pouco. Será que os anos anteriores foram melhores que o ano atual? Será que os anos anteriores à pandemia foram perfeitos? O sábio diz que temos que ter cuidado com esse tipo de conclusão. Querendo ou não, vivemos nessa dança de passado, presente e futuro. O filósofo cristão Agostinho fez um jogo de palavras bem interessante sobre isso em seu livro Confissões. Vale a pena conferir. Como lidamos com o passado, com o presente e com o futuro? A verdade é que não se vive do passado. O que já passou não pode ser mudado. Levamos hoje a carga gerada por nossas decisões no passado, mas nada podemos fazer para mudá-lo. Mas também sabemos que nada podemos fazer sobre o futuro. Como o próprio Salomão fala aqui no capítulo 8, ninguém conhece o futuro. Não sabemos o que pode nos acontecer no próximo minuto. Quem esperava uma pandemia? Toda essa consideração me faz lembrar do texto onde o profeta Isaías diz ao povo de Israel que não vivam mais do passado, porque Deus estava fazendo coisas novas, coisas maiores e melhores. Lembro do texto onde Tiago lembra seus ouvintes de que o futuro pertence ao Senhor e nenhum plano podemos fazer sem considerá-lo. O que nos resta então é o presente. Resta-nos uma vida vivida de maneira sábia, com paciência e moderação. Sejam boas ou não as circunstâncias, ainda não podemos julgar com severidade se o que está vindo é bom ou ruim. Veja o que o sábio Salomão diz na continuação do capítulo 7, no versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. A vida não é uma sucessão de fatos iguais o tempo todo, nada é estático, tem muita coisa em movimento. Como humanos, estamos o tempo todo caminhando para a maturidade. Pelo menos deveríamos. Não dá para prever o futuro. Dessa forma, se olharmos para trás, veremos que o mundo nunca foi um mar de rosas. Muito pelo contrário. O próprio Cristo já nos alertava que teríamos aflições. E isso vale para todas as épocas da nossa vida. Então, não se trata de ter uma vida perfeita, sem erros ou sem dificuldades, mas é sobreviver o presente de forma consciente, sábia e reflexiva. Não temos controle sobre o passado ou sobre o futuro. Tudo isso está nas boas mãos de Deus. A resposta não está no passado e no que foi vivido, nem no futuro e no que pode ou não vir. O presente é sempre o momento certo. Cabe a nós, no dia que se chama hoje, no presente, viver a vida com fé, amar as pessoas com todo o nosso coração e seguir o conselho de Salomão quando nos diz assim, lá em Eclesiastes 12. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12, 13. Viva o hoje, viva a vida. Deus nos deu a vida para valer a pena. Aproveite ao máximo.
Que o Eterno continue a nos iluminar. Até a próxima.